Fala, gafanhotos! Beleza? João na voz. E seja muito bem-vindo ao canal Um Pouco Resumido. E hoje eu vou resumir um filme de 2016 chamado Capitão Fantástico. Nas montanhas de Washington, Ben Cash vive com os seus 6 filhos: Bodevan, Kieler, Raylian, Vesper, Zaja e Nai. Os nomes das crianças foram inventados pelos pais, para que eles fossem únicos e ninguém mais tivesse o mesmo nome que eles. A família deles não tem nenhum tipo de contato com a sociedade. Eles apenas vivem na natureza. A mãe deles costumava viver com eles, mas ela teve que ser hospitalizada por causa do seu transtorno bipolar. Ben cria os seus filhos para serem autossuficientes e não dependerem da tecnologia ou do sistema americano. Ele os ensina a caçar, identificar plantas, purificar a própria água e cozinhar o que pescam. Eles também fazem um treinamento rigoroso para se manterem fisicamente aptos e atléticos, e isso inclui aprender a usar armas e a se defender. Ben também os ensinam a ter pensamentos críticos, dando textos avançados para ler e testando o conhecimento deles todos os dias. Também passando para os filhos os ideais anarquistas de esquerda dele e da sua esposa, que o fizeram deixar a sociedade para trás. Ben também é um pai muito aberto com os filhos, e não importa a pergunta que eles o façam, o Ben está sempre disposto a responder, explicando o conceito da morte e abusos. No dia seguinte, o Bodevan e o Ben estão dirigindo o seu ônibus para a cidade, onde vemos que o Bodevan tem problemas para interagir com garotas da sua idade. Enquanto o Ben está vendendo algumas coisas, o Bodevan vai verificar a caixa postal e encontra um monte de cartas de diferentes universidades, para as quais ele se candidatou em segredo. Ele então fica surpreso ao saber que ele foi aceito por todas elas. Depois disso, o Ben vai até um bar para ligar para sua irmã chamada Harper e para saber notícias da sua mulher, mas ela apenas chora com ele no telefone. Depois de algum tempo, ela diz a ele que a Leslie tinha morrido pelas próprias mãos. Depois que eles voltam para a floresta, o Ben passa alguns momentos debaixo de uma cachoeira, lamentando a morte do amor da sua vida. Antes de voltar para os filhos para contar para eles o que tinha acontecido, o Ben diz também que nada irá mudar, mas as crianças começam a chorar. Enfurecido pela dor, o Raylian pega uma faca e começa a xingar, quase esfaqueando seu pai. Vendo o que poderia acontecer, ele se detém e começa a esfaquear a parede. Naquela noite, o Ben examina uma papelada antiga da Leslie. De manhã, as crianças estão fazendo o treinamento deles, como de costume, mas também querem saber sobre o funeral da sua mãe. Em seguida, o Ben volta para a cidade para ligar para o seu sogro chamado Jack, que nunca aprovou o estilo de vida deles, e diz para o Ben que se ele aparecer no funeral da filha, ele irá chamar a polícia, mostrando também não se importar com o último desejo da Leslie de ser cremada e não enterrada. A mãe dela, chamada Abigail, pega o telefone das mãos do Jack e fala para o Ben que o funeral será em 5 dias no Novo México, mas que ela não acha uma boa ideia ele aparecer por lá. Na próxima cena, as crianças parecem muito tristes e o Ben os lembra que se ele for preso, ele poderá perder a guarda deles. Depois de passar a noite inteira sonhando com a Leslie, o Ben acorda e se depara com as crianças vestidas para irem ao funeral da sua mãe. Então ele lembra a eles que isso será impossível. Na próxima cena, eles estão escalando uma rocha e o Raylian escorrega e se machuca, pedindo ajuda ao seu pai. O Ben então diz para ele suportar a dor, lembrando a ele que haverá um momento na vida deles em que ele não terá ninguém para ajudá-lo. E ele precisa aprender a lidar com essas coisas. Assim que o treinamento acaba, o Ben percebe que o humor das crianças estava muito para baixo. Então ele decide levá-los até o funeral da sua mãe. Eles passam longas horas na estrada, estacionando apenas para dormir ou para ir ao banco sacar algum dinheiro. No segundo dia de viagem, eles são parados por um policial que verifica a licença e o registro de Ben. Depois, entra no ônibus e percebe que as crianças não estavam indo para a escola. O Bodevan então diz para ele que eles são educados em casa. Eles começam a cantar uma música cristã e isso é o suficiente para o policial deixá-los seguir a viagem. Depois de muitas horas, eles param perto de um rebanho de ovelhas, mas as crianças
não se atrevem a machucá-las. Com fome, eles acabam indo a um restaurante. As crianças ficam muito empolgadas com a possibilidade de experimentar algumas comidas que eles nunca tinham comido antes, como cachorro-quente, panqueca e tomar uma Coca-Cola, que o Ben chama de água venenosa. Vendo que não há nenhuma comida de verdade no menu, o Ben resolve apenas ir ao mercado com as crianças e eles não pedem nada no restaurante. No mercado, o Ben finge ter um ataque do coração, e enquanto todos no mercado estão preocupados com ele, os seus filhos roubam a comida e saem de lá sem serem notados. E apenas um dos filhos fica ao lado do Ben para ninguém suspeitar e lhe dá uma pílula falsa. Depois disso, eles vão até um parque próximo para comer tudo que roubaram. O Ben então revela um bolo em comemoração a um feriado adiantado. Então ele dá armas para todo mundo como presente. Só que o William não está feliz. Ele queria que eles pudessem comemorar o Natal como pessoas normais. O Ben então diz para ele apresentar um bom argumento. Mas o William não está com disposição para isso. E ele apenas volta para o ônibus. Durante a viagem, eles acabam indo para a casa da irmã do Ben, chamada Harper. E ela vive lá com seu marido Dave e os seus filhos, chamados Justin e Jackson, que começam a zombar dos primos por não conhecerem marcas famosas. As coisas começam a ficar estranhas no jantar, porque o Ben começa a explicar com detalhes alguns tópicos sensíveis, o que a Harper e o Dave não querem que os seus filhos ouçam. Depois disso, o Ben e a Harper discutem fora da casa, e o Ben a pede desculpas por não respeitar a forma que ela cria os seus filhos. Depois disso, as crianças saem e vão deitar na grama, ignorando o fato da Harper ter preparado um quarto só para eles. Na manhã seguinte, a Harper e o Dave confrontam o Ben e dizem a ele que as crianças precisam ir à escola para aprenderem sobre o mundo real, o que o Ben responde chamando os filhos da Harper e ele chama Zaja. Ele faz pergunta para ambos, mas só quem consegue responder corretamente é a Zaja, e ele prova que a educação que seus filhos estão recebendo são ótimas. Pouco tempo depois, eles voltam para a estrada. Depois de algumas horas viajando, eles resolvem parar em um acampamento de trailers. Lá, o Budevan conhece uma garota da sua idade chamada Claire, que acha ele um pouco estranho, mas mesmo assim, ela gosta de conversar com ele. Então Budevan diz para ela que ele veio de Paris e seu pai estava escrevendo um livro e sua mãe trabalhava para o governo. Depois disso, eles se beijam e quando a mãe da Claire aparece, o Budevan se ajoelha e pede a mão da Claire para sua mãe. Depois de escutarem o Budevan falar que a Claire abriu a sua mente e os seus horizontes, as duas pensam que ele estava brincando e saem de lá rindo. No dia seguinte, é hora de ir embora e o Budevan não consegue parar de olhar a Claire pela janela. Depois de uma longa viagem, eles finalmente chegam ao Novo México e eles estacionam o ônibus na igreja e dormem por lá. O Ben novamente sonha com a Leslie. Na manhã seguinte, a família veste as suas melhores roupas e entram na igreja no meio do funeral, recebendo alguns olhares ruins dos pais da Leslie. Então, quando o padre chega na parte do discurso em que ele menciona o marido e os filhos dela, o Ben aproveita a chance para interrompê-lo e fazer o seu próprio discurso. E ele diz a todos que a Leslie era budista e odiava a religião organizada. E ela deveria estar odiando aquela despedida. Ele ainda diz que o sonho dela era ser cremada, enquanto seus entes queridos estariam celebrando a vida dela com música e dança, e as suas cinzas deveriam ser jogadas no vaso. O Jack não suporta mais escutar aquelas coisas e chama o segurança para tirar o Ben de lá, e as crianças o seguem. Assim que a missa acaba, o Jack e a Abigail vão cumprimentar as crianças, mas o Jack diz para o Ben que ele foi a pior coisa que aconteceu à sua família, e diz que ele não poderá ir até o cemitério, mas as crianças podem se elas quisessem. Ben recusa e diz que ninguém irá afastar as crianças dele, nem por um segundo, e decide tentar parar os carros para que a Leslie não seja enterrada.
Sabendo que ele pode ser preso por isso, as crianças o imploram para que ele não fizesse aquilo e dizem que não querem perdê-lo como perderam a sua mãe. Então Ben desiste e eles vão para o acampamento. À noite, enquanto estão se divertindo, Raylian diz para o Budevan que acha que o seu pai enlouqueceu a sua mãe, que ele poderia ser perigoso. O Raylian começa a chorar enquanto diz para o Budevan parar de achar que suas vidas são boas e que o seu pai é perfeito. Isso faz o Budevan pensar muito e ele finalmente decide mostrar ao Ben as cartas de aceitação das universidades. E não eram quaisquer universidades. Entre elas estavam a Stanford e a Princeton, nomes de muito prestígio. O Ben fica muito impressionado, mas também está machucado. Ele começa a reclamar sobre o fato do seu filho estar mentindo para ele e agindo pelas suas costas. Até que o Budevan diz para o Ben que tinha sido a sua mãe que o ajudou a se inscrever. Chorando, ele também diz para o Ben que ele não sabia de nada. Tudo que ele ensinou para eles vieram de um livro, e eles eram todos malucos. Antes que o Ben pudesse responder, o Budevan levanta e vai embora. Nye aparece e entrega uma carta do Raylian para o Ben, dizendo que ele tinha ido para a casa dos seus avós. Ele pega o ônibus com as crianças e vai até a casa do Jack para pegar o seu filho. Só que ele está muito bravo e grita com Ben e diz que ele tinha matado a sua mãe, porque ele tinha escutado os dois discutindo, porque a sua mãe queria morar em um outro lugar. Só que o Ben não quis. Ele também disse que odeia o seu pai e sai da sala. O Ben tenta ir atrás dele, mas é parado quando uma flecha quase acerta sua cabeça. Então Jack começa a apontar coisas que acha perigosas sobre a educação do Raylian. Ele não ia à escola e tinha ganhado uma arma em comemoração ao feriado. Ele também tinha roubado comida do mercado e tinha se machucado gravemente na mão, sem mencionar os hematomas pelo corpo. O Jack também disse que irá denunciar o Ben por abuso infantil e que em breve ele irá vê-lo no tribunal pela custódia das crianças. Mas percebendo que o Ben não iria sair de lá sem o seu filho, o Jack chama a polícia. O Ben então corre para fora da casa antes de ser pego e fica escondido esperando uma chance de ter o seu filho novamente. Depois de ver que o policial foi embora, o Ben fala para sua filha subir no telhado da casa e resgatar o seu irmão através da janela. Mas antes que ela chegue lá, uma das telhas se soltam e ela cai em cima de um carro. Ela é levada para o hospital às pressas e depois de alguns exames, o médico diz para o Ben que ela teve uma concussão, mas felizmente sem danos cerebrais, apenas uma perna quebrada. Ele também ressalta que se ela tivesse batido a coluna alguns milímetros abaixo, ela poderia ter morrido ou ficado paraplégica. Enquanto a sua filha se recupera, a família fica na casa do Jack. Certo dia, o Ben observa como seus filhos estão se divertindo com os avós. Depois disso, Abigail o entrega algumas cartas da Leslie, antes de Ben pedir a seus pais para a levarem à clínica. E nessa carta dizia para sua mãe não ir mais buscá-la, porque ela e o Ben tinham criado um lugar perfeito para morar, onde os seus filhos seriam reis filósofos, e que ela estava muito feliz por lá. Ao perceber que cometeu um erro, o Ben diz às crianças que a partir de agora elas iriam morar com os avós. Elas protestam, mas o Ben mantém a sua decisão, explicando que ele não queria arruinar a vida delas. Na próxima cena, o Ben pede ao Jack que cuide das crianças e aperta sua mão. O Ben então vai embora e chora no ônibus. Ao parar em um mercado para comprar algo para ele comer, ele decide comprar também um barbeador elétrico e raspar a sua barba, iniciando uma nova fase da sua vida. Na noite seguinte, enquanto estava acampando, ele fica surpreso ao ver que os seus filhos estavam ali. Raylian vai abraçar o pai e diz que na verdade ele não o odeia e que tudo que ele fez foi ajudar a sua mãe. O Ben pede desculpa para todos eles. Depois disso, as crianças convencem o Ben a irem resgatar a sua mãe e a família segue para o cemitério no ônibus, onde podemos ver que o Budevan também tinha raspado o cabelo. No cemitério, eles desenterram o caixão da Leslie e depois enchem a cova para que ninguém perceba que está vazia. Eles então levam a Leslie para uma praia
e depois de um discurso comovente, eles a cremam enquanto dançam e cantam a sua música favorita. Algum tempo depois, eles vão até um aeroporto jogar suas cinzas no vaso sanitário, como a Leslie queria. Na próxima cena, todos estão se despedindo do Bodevan, que está indo para o exterior para conhecer o mundo. O Ben e os seus filhos começam a morar em uma pequena casa na cidade. Ele ainda ensina aos seus filhos a conviverem na natureza, mas também permitem que eles vão à escola, encontrando o ponto certo entre as suas ideologias e o bem-estar dos seus filhos. E com essa última cena, o filme termina. Mas e aí? O que você achou do resumo? Curtiu? Então não esqueça de se inscrever e já deixar aquele likezão maroto aqui no vídeo. Até o próximo resumo. Valeu!